Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. E o evangelho que hoje nos é apresentado, tão conhecido nosso, quem não se recorda de já ter ouvido essas palavras de nosso Senhor perguntando a Pedro: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? E depois Jesus que institui, que funda a sua igreja, dando a Pedro a chefia dela. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria então de tomar uma palavrinha aqui de nosso Senhor, no evangelho de hoje, que é tão iluminadora para a nossa vida de fé, para a nossa espiritualidade, e que deve nos inspirar a nossa súplica, de um modo todo particular, no dia de hoje e na semana que com este dia inicia, e nós suplicarmos a Deus que nos conceda esta graça que foi concedida a São Pedro. Que graça! Voltemos então para o evangelho. Diz que Jesus vai aos apóstolos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Isto é, o que estão falando a meu respeito? Para os outros, quem eu sou? Quem eu sou? Mas essa pergunta de Jesus era, na verdade, uma pergunta para os apóstolos: quem eu sou para vocês? Era esta a finalidade, e é esta a finalidade para cada um de nós. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Se aqui eu soubesse o nome de cada um, eu pronunciaria com a seguinte pergunta: José, quem é Jesus para você? Maria Fernanda, quem é Jesus para você? E cada um aqui presente. Pois bem, os apóstolos começam a dizer: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, ou um grande profeta. É interessante que no dizer dos homens, Jesus Cristo estava de alguma maneira com um status muito bom. Ora, Elias tinha sido o grande profeta que Israel esperava até a sua vinda como preparador para os caminhos do Senhor, para o reino de Deus. Então, achar que Jesus era Elias era de alguma maneira tê-lo em alta conta. Achar que Jesus era João Batista também, porque afinal de contas João Batista tinha sido um grande profeta, penitente, um homem de vida irrepreensível, corajoso. Reconhecer nele a figura de Jeremias, também um profeta que exerceu o seu ministério num período tão difícil de Israel, quando Israel estava disperso, quando Israel estava vivendo na diáspora, na escravidão. Então, era de alguma maneira reconhecer em Jesus alguém importante. Mas vocês compreenderam, vocês perceberam que ninguém tinha reconhecido o principal em Jesus. Eles reconheciam que Jesus era grande, eles reconheciam que Jesus era importante, mas que Jesus era como um deles, grande, importante, mas um homem como eles, seja Elias, seja Jeremias, seja João Batista. É Pedro, que tomado pelo Espírito Santo, iluminado por Deus, ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para ele e diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso. A tradução aqui está: não foi um ser humano que te revelou isso, mas no original grego, as palavras que estão lá são: não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus.
Isto é, não foi o homem na sua debilidade, não foi a carne e o sangue, aqui significa o homem na sua fragilidade, o homem na sua imanência, o homem na sua pura natureza, se é que assim podemos falar de pura natureza. Pois bem, o homem na sua natureza humana simplesmente. Pois bem, Simão, não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, aqui nós vemos então que existe uma visão espiritual. Nós podemos viver a nossa vida como cristãos, infelizmente, cristãos batizados, cristãos que participam da missa, cristãos que rezam o terço, cristãos que se confessam, mas que têm uma visão apenas natural das coisas, uma visão crua, uma visão imanente, uma visão criatural apenas, e não uma visão de Deus, uma visão espiritual, uma visão a partir da fé. Feliz és tu, Simão, porque não foram a carne e o sangue, mas o meu Pai. Aqui, meus irmãos, nós vemos que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda esta graça constantemente. Por quê? Porque sem visão espiritual, nós não veremos a verdade, a realidade das coisas. Sem visão espiritual, você, por exemplo, olhará para a igreja e quaisquer igrejas, e você verá na igreja católica simplesmente um aglomerado de pessoas, e você dirá que igreja é povo que se reúne, é povo que se organiza. Você não verá que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja foi fundada por Cristo. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, os pecados dos homens e mulheres da igreja, os pecados dos homens de fora da igreja, os pecados do mundo inteiro, Satanás e os seus anjos, jamais prevalecerão contra ela, contra a minha igreja. Mas para isso, meus irmãos, precisamos ter uma visão de fé, senão nós iremos olhar a igreja apenas como uma sociedade, nós iremos olhar os sacramentos como se fossem apenas realidades que têm significado para nós, mas não significado em si. Você vai olhar, por exemplo, aqui é apenas uma pergunta retórica, que ninguém responda. Será que aqui nessa igreja, eu ficaria muito triste se houvesse alguém que nunca, ou melhor, que há uns 3, 4, 5 meses não tem se confessado. Seria muito triste se nesta assembleia agora houvesse uma pessoa que há mais de 3, 4, 5 meses não tivesse se confessado, porque, primeiro, eu não tenho dúvida, ela não é tão santa assim, que não tenha cometido nenhum pecado de necessidade de confissão. Então a única resposta que resta é o desleixo, a pouca crença, o pouco valor dado ao perdão oferecido. Ali, meus santos, não é um bate-papo com o sacerdote. Não, eu vou conversar com o sacerdote. Não, a confissão não é isso. A confissão é a remissão dos seus pecados. Você ali se coloca diante de Deus, reconhece as suas misérias, suplica o perdão do Senhor e recebe a sua graça. Ali você entra merecedor do inferno e sai agraciado com o céu. Isso por quê? Porque Jesus disse: Pedro, eu te darei as chaves do céu, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. A palavra chave na Sagrada Escritura significa poder. Na primeira leitura nós ouvimos isso, quando o administrador Sóbina, ele recebe as chaves. Então ele recebeu o poder para exercer no reino de Israel. Quando nosso Senhor diz a Pedro, e na pessoa dele, a todos os apóstolos, que eles receberam as chaves, é que eles podem, aquilo que eles ligam, está ligado,
aquilo que eles desligam está desligado. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados, os pecados que não perdoardes serão retidos, por graça de Deus. Ora, ou nosso Senhor mentiu, ou a sua palavra é verdade. Mas se você lê, escuta a palavra de Deus como quem lê um livro de história humana, você não tem fé ainda. Não tem a fé necessária para ver que aquela palavra é palavra de Deus, que aquela palavra é palavra da salvação. É o que o sacerdote diz depois de cada proclamação do Evangelho, palavra da salvação. E nós respondemos, glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque essa palavra é salvífica. Essa palavra, ela é informativa e formativa. Ela me informa e forma interiormente. Ela me concede a graça. Mas nós precisamos, então, nos deixar guiar por essa palavra, para que nós nos deixemos guiar pelo Espírito Santo. Eu estava, por esses dias, ensinando a uma pessoa a ler aquele livrinho, Imitação de Cristo. É um dirigido, e eu fui ensinar. Diz, olha, é assim que se lê, como se faz uma leitura meditada, uma leitura espiritual. E eu pegava o primeiro livro, do primeiro capítulo, a primeira parte, a primeira página que você encontra quando você pega um livro, Imitação de Cristo, para ler. E estava lá mais ou menos no meio da primeira página, o autor dizendo: quando você lê a palavra de Cristo e com ela não se entusiasma, é porque você carece do Espírito de Cristo. Quando você ouve a palavra de Deus e aquilo não repercute interiormente no seu coração, quando você ouve a palavra de Deus e já não se comove, não se move por ela, não se deixa mover por ela, nada em você sai do lugar, é porque você necessita do Espírito de Cristo, do Espírito do Senhor, de uma visão de fé. Quando você ouve esta palavra, e isso não, você participa de uma missa, como que de corpo presente, você vê as pessoas entrando na fila da comunhão, e não se deixa tomar de desejo de ser um daqueles felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, felizes os convidados para a ceia do Senhor. São felizes aqueles que estão entrando para receber Jesus. E pior, quando você entra na fila da comunhão, porque todo mundo entrou, ou porque você tem o hábito de entrar, mas sem aquele zelo e aquela devoção e aquela certeza de quem vai receber o alimento mais precioso, a maior riqueza que neste mundo alguém pode receber, o próprio Deus, seu corpo, sangue, alma e divindade. O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. É a palavra do Senhor. Ele que é a verdade, e a verdade não mente. Ele que é Deus, e Deus não engana e nem se engana. Então, se você é movido pela visão espiritual, se você é movido por fé, você, quando ouve essas realidades, do seu coração brota um desejo, uma vontade de: eu também quero, Senhor. Eu quero viver esta vida, eu quero, Senhor, me mover desta maneira. Eu quero, Senhor, que sobre mim seja dito o que foi dito a respeito de São Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso. Isto é, peça a Deus, meu Deus, que não sejam a carne e o sangue, isto é, que não seja a mera humanidade a me ensinar as coisas, mas o teu Espírito a me ensinar as coisas. Que eu não veja as coisas humanamente, de uma maneira humana simplesmente, mas que eu veja as coisas a partir de ti, da tua luz, da tua graça, da tua sabedoria. Que eu viva a fé, que eu participe da igreja, não simplesmente de uma maneira como se participa de um clube, de um grupo, de uma associação, de um sindicato,
mas que eu participe da igreja sabendo que é participar do teu corpo, é participar daquela igreja por ti instituída, que eu seja guiado, Senhor, pela fé e não simplesmente pela inteligência humana. Foi esta fé, foi esta luz interior, foi esta graça que capacitou Simão Pedro, a ver em Jesus não apenas Jeremias, não apenas um João Batista, não apenas um Elias, mas o Filho do Deus vivo. Não apenas um Elias, mas o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, nesta semana agora que passou, nós tivemos uma semana rica de santos. E agora, na sexta-feira, se não estou enganado, foi o dia de São Luís, rei da França. E eu refletia com algumas pessoas e já naquele dia eu tinha o propósito de, na missa dominical, trazer aquele exemplo, porque isso revela de alguma maneira a nossa falta de fé ou a nossa fé. Diz que São Luís, rei da França, santo, né? Um homem piedoso, um homem de oração, um homem que vivia neste mundo com os olhos voltados para Deus, um homem que vivia isto que nós pedimos na oração coleta de hoje. Se vocês prestaram atenção na oração coleta, ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Que desejo é esse, meus santos? Que desejo é este no qual Deus quer unir todos os nossos corações? É o desejo de uma vida saudável? É o desejo de uma vida sem problemas? É um desejo de pagar as nossas contas? É um desejo de um bom casamento? É um desejo de curar as nossas doenças? Qual é o desejo que brota do coração de Deus e que deve unir todos os nossos corações? O desejo do céu. Este é o desejo que une, que deve unir pelo menos todos os nossos corações, porque é o desejo de Deus para nós. O resto é secundário e acidental. O resto é resto. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e o mais, se necessário for, vos será dado em acréscimo. Mas em primeiro lugar, o reino dos céus. Primeiro lugar, o céu. Primeiro lugar, a salvação eterna. Primeiro lugar, estar com Deus. Se na sua vida esta realidade não está presente, é porque a visão de fé sumiu. Então peça: meu Deus, eu quero retomar a visão espiritual da minha vida. Eu quero voltar a ter fé. E se eu nunca tive, eu quero ter fé, Senhor. Mas eu quero me mover desta maneira. Eu não posso me esquecer que o mais importante é estar contigo para sempre. Não é aquilo que se alcança neste mundo. Pois bem, ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Isto é, que nós amemos a vontade de Deus, que nós amemos os mandamentos de Deus e esperemos o céu, esperemos a salvação, esperemos a vida eterna, esperemos um dia estarmos todos juntos na casa do Pai. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa esperança. É por isso que nós devemos batalhar, não primeiramente para ter um bom emprego, não primeiramente para se dar bem neste mundo, quando talvez isso possa colocar em risco a sua salvação eterna, não primeiramente você alcançar e conquistar afetos que talvez afastem você do coração de Deus, mas primeiramente amar o que Deus nos ensina e esperar aquilo que Ele nos promete. Para que, na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Pois bem, a expressão concreta desta oração, São Luís, rei de França, viveu. Ele tinha um amigo, Joinville, que não era santo. Era católico, mas ainda não vivia num só desejo,
ainda não queria amar o que Deus ordenava, ainda não esperava o que Deus prometia, e ainda não tinha colocado o seu coração onde se encontram as verdadeiras alegrias. Joinville estava, ora aqui, ora ali, com seu coração instável. Pois bem, São Luís perguntou: Joinville, o que você prefere? Cometer um pecado mortal ou pegar lepra? Lembremos-nos que lepra era, na época, uma doença para a qual nós não temos comparação neste mundo. Não era um câncer, porque era muito pior do que um câncer. Não era AIDS, porque era muito pior do que AIDS. Por quê? Porque para a AIDS existem retrovirais que de alguma maneira dão uma qualidade de vida a uma pessoa infectada. Para o câncer existe tratamento e, se descoberto no início, existe cura. Então existem paliativos. A lepra não. Uma vez leproso, você era excluído da sua casa. Você ia viver às margens da cidade. Você era visto como um condenado, porque leproso é um castigo, com certeza. Você não podia exercer trabalho algum, porque um leproso não podia trabalhar. Você não podia viver com a sua família, porque você poderia infectar outras pessoas. Então você perdia a família, os amigos, a dignidade, e ia se alimentar daquilo que as pessoas deixavam às margens da cidade, ou quando você se atrevia a entrar na cidade, gritando para que ninguém dele se aproximasse: leproso, 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 afastem-se. Então a lepra era muito pior. São Luís, rei da França, então pergunta: o que é que você prefere? Meu santo, eu pergunto a você, o que é que você prefere? O que é que você preferiria? Cometer um pecado mortal ou pegar uma doença mortal? Cometer um pecado mortal ou ser acometido ou cometer um pecado mortal? Cometer um pecado mortal ou uma doença mortal? Joinville disse: eu prefiro cometer 30 pecados, que depois eu me arrependo e me confesso. E o rei disse: insensato, porque da lepra a gente se livra quando morre. Do pecado, nem sempre. Quem garante que você terá tempo de se confessar depois de ter cometido o pecado? E quem garante que você vai ter a graça de se arrepender para obter o perdão? Meus santos, a pergunta foi feita: Joinville, na verdade a pergunta foi essa: o que você prefere? Cometer um pecado mortal? Ou melhor, pegar lepra ou ir para o inferno? E o que Joinville respondeu foi: ir para o inferno. Porque o pecado mortal nos leva para o inferno. Fecha as portas do céu para nós. Essa pergunta que foi feita a ele: o que você prefere, uma doença ou ir para o inferno? É uma pergunta que deve ser feita a nós. E você, Antônio? E você, Fernando, Cláudia, Andressa? O que é que você prefere? Pegar uma doença ou ir para o inferno? O que você prefere? Renunciar a um prazer ou ir para o inferno? O que é que você prefere? Ter uma vida mais difícil por causa dos mandamentos de Deus ou ir para o inferno? O que você prefere? Os prazeres deste mundo ou ir para o inferno? Padre, não fala do inferno porque dá um terror na gente. Meus irmãos, é caridade um sacerdote falar a respeito do inferno, porque é uma realidade possível para todos nós. Imagine alguém que chegasse e dissesse: não, um médico que especialista numa doença que está contaminando muitas pessoas, ele diz: eu não vou dizer às pessoas como é que se pega essa doença, porque eu não quero assustar as pessoas. Não tem sentido. Imagine um pai que o seu filho vai por um caminho que existe pessoas perigosas naquele caminho, e o pai diz: eu não vou dizer ao meu filho que por este caminho que ele está indo existem pessoas perigosas lá, porque eu vou assustá-lo, eu não vou dizer nada. Esse pai não ama o filho. Esse médico não é um bom médico se ele não der um diagnóstico claro e disser os perigos a que aquela pessoa está exposta. Pois bem, não é um bom sacerdote
que, por não querer assustar a assembleia, não fala para elas a respeito do inferno, quando esta nunca foi a prática de nosso Senhor. Nosso Senhor falou claramente do inferno, quando esta nunca foi a prática da Virgem Maria, Nossa Senhora, que falou do inferno para aquelas criancinhas lá na aparição de Fátima e em tantas outras aparições. Então, meus santos, eu acho que vocês são mais crescidos do que Jacinta, Fátima e Francisco. Eu acho que vocês são mais crescidinhos do que eles. E embora isso mexa em todos nós, nós devemos nos perguntar: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo a minha vida iluminado pela fé? Eu estou vivendo a minha vida de modo que Jesus, com o coração cheio de alegria, pode dizer: feliz és tu, porque tens escolhido aquilo que o Pai tem te revelado. Feliz és tu, porque tens vivido segundo a palavra de Deus. Feliz és tu, que tens escolhido as verdadeiras alegrias, e não aquelas passageiras. Ou você tem vivido guiado apenas pelos seus sentidos. Você tem vivido guiado apenas pelos seus prazeres. Você tem vivido guiado apenas pelas suas vontades materiais, humanas, carnais, que nem sempre, que quase sempre não o levam para junto de Deus. Meus irmãos, nesta noite, neste domingo, neste 21º domingo do tempo comum, nós somos chamados a pedir a Deus que Ele coloque essa luz espiritual nos nossos corações. Peça agora. Você pode, com simplicidade, no silêncio do seu coração, pedir a Deus essa graça. Meu Deus, eu te peço a graça de ser guiado pela fé. Eu te peço a graça, Senhor, de ver o pecado com toda a sua feiura. Que eu veja, Senhor, como as coisas pecaminosas são más, enganosas, ilusórias e inconstantes. Mas concede-me também, Senhor, a graça de ver o céu, as realidades eternas, e de me deixar guiar por elas. Ajuda-me, Senhor, na minha pouca fé. Ajuda-me, Senhor, na minha cegueira. Fala, Senhor, ao meu coração, para que eu me deixe guiar cada vez mais pela Tua luz, de modo que os nossos corações estejam cada vez mais unidos num só desejo. De modo que nós amemos cada vez mais o que Deus ordena e esperemos cada vez mais o que Ele nos promete. De modo que os nossos corações estejam cada vez mais fixos, enraizados, ancorados, onde se encontram as verdadeiras alegrias, e fechado para aquelas que são enganosas e de perdição. Que a Virgem Santíssima interceda por todos nós, para que todos nós, não apenas nós que estamos aqui, mas todos aqueles que vamos ouvir esta homilia de alguma maneira, tenhamos a alegria de crescer cada vez na fé, cada vez mais na alegria da fé, e nos tornarmos cada vez mais amigos de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.